Bom dia, pessoal. Então, na aula passada, a gente viu esse capítulo 2 aqui, que é o capítulo que fala sobre ligações químicas. Então, a gente viu isso na aula presencial, mas nem todo mundo estava na aula presencial, então por isso que eu vou estar gravando esse vídeo para vocês. A gente conhece vários elementos químicos, né? Na tabela periódica, a gente tem uma vasta variedade de elementos químicos diferentes, são 108 elementos químicos diferentes, e esses elementos eles se combinam para formar substâncias, compostos. Então, essas combinações que esses elementos fazem para formar substâncias que a gente vai estudar nesse capítulo, que são as ligações químicas, a ligação iônica, a covalente e a metálica, certo? Então, por exemplo, a água. A água é formada por o quê? A água é formada por ligação covalente. A ligação covalente, onde é caracterizada principalmente o compartilhamento de elétrons, certo? Então, eu tenho aqui uma aliança de ouro, que a ligação de ouro, ela pode ser explicada por a ligação metálica, que é como esses átomos se unem. Todos os metais se unem por ligação metálica. E aqui eu tenho o salto cozinha, que é formado por ligação iônica, que é onde ocorre a transferência de elétrons, certo? Então, aqui eu tenho, para vocês entenderem melhor, a ligação metálica é sempre formada entre metal e metal. A ligação iônica, ela pode ser formada por um metal e um ametal, ou por um metal e um hidrogênio. No caso aqui, do salto cozinha, né, NaCl, NaCl, ela é formada por o quê? Por um metal e um ametal. O metal aqui é o Na, né, e o ametal é o cloro. E temos também a ligação covalente, que é formada ou por hidrogênio e hidrogênio, ou por hidrogênio e um ametal, ou por dois ametais, certo? Então, quando vocês verem ligações entre os mesmos elementos, cloro e cloro, hidrogênio e hidrogênio, e essa ligação é uma ligação covalente, porque ali eles vão compartilhar elétrons, certo? Então, aqui é exemplos de ligação metálica. Ferro, ouro 18 quilates, que é formado por ouro, prata e cobre. Como eu expliquei, o ouro 18 quilates, ele não dá para usar para fazer, no caso, anéis, pulseiras, sem ser combinado com outros metais, porque ele é muito maleável. No caso, você consegue, com a unha, você consegue ir quebrando o ouro quando ele está sozinho. Mas quando ele está combinado com prata e cobre, aí ele fica na forma que você quiser, de um anel, de uma pulseira, certo? Então, o ouro 18 quilates não só é o ouro misturado com a prata e o cobre. Só que a prata e o cobre estão aí numa proporção bem pequena, somente para dar aquela firmeza e resistência ao ouro. Aí aqui eu tenho exemplos de ligação iônica, né? Que é o NaCl, o fluoreto de potássio, o KF, e o carbonato de cálcio. Exemplos de ligação iônica. O exemplo aqui que a gente viu na explicação foi o exemplo do NaCl, né? Aí aqui a gente tem exemplos de ligação covalente. H2, HBr e o CO2. É importante também isso, ó, as ligações metálicas elas só acontecem entre sólidos, exceto o mercúrio, né, que o mercúrio é um metal líquido. E a iônica só acontece entre sólidos também. Os materiais eles têm que estar sólidos para poder formar a ligação iônica. E a ligação covalente, ela é formada tanto por sólidos, líquidos e gasosos, certo? Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, gás carbônico, gás hidrogênio, ok? Então, gente, continuando, explicando melhor cada uma.
A ligação iônica, como eu expliquei para vocês, ela é caracterizada por a transferência de elétrons. Então, eu tenho aqui o NaCl. O Na é da família 1A, ele só tem um elétron na camada de valência. Enquanto o cloro é da família 7A e tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a regra do octeto diz que para um composto ele estar estável, um elemento ele está estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, para esse composto adquirir estabilidade, o Na, né, o sódio, ele vai transferir um elétron para o cloro e o cloro vai ficar com 8 elétrons. Então, como o sódio ele doou um elétron, ele transferiu, ele ficou com a carga positiva e o cloro que recebeu ficou com a carga negativa, certo? Então, formando assim o NaCl, ligação iônica, transferência de elétrons, certo? E aqui eu sugiro que vocês assistam aqui nesse vídeo uma nutricionista falando sobre a ingestão do sal, os perigos da ingestão do sal. Aqui também tem falando, saiba mais, é só um textinho bem legal falando sobre a ligação iônica. Dando sequência, vocês podem assistir, vocês sabem que vocês têm aí acesso ao QR Code, né? A ligação iônica, como eu expliquei para vocês, a regra do octeto também, né? E o que é mais importante aqui para eu frisar para vocês. Olha, os sólidos iônicos são quebradiços, possuem baixa resistência a impactos. A gente pode ver isso, um exemplo disso é o sal de cozinha, né? O sal, até ele em pedra mesmo, o sal em pedra, aquele sal grosso, que é para salgar carnes, ele é bem fácil de ser quebrado, né? Eu posso facilmente triturar ele, quebrar ele. Os compostos iônicos apresentam temperatura de fusão e de ebulição elevadas. São bons condutores de eletricidade, somente quando estão no estado líquido, né? Quando eles estão no estado líquido, eles são bons condutores de eletricidade. Além de formarem sólidos com baixa resistência a impactos. Todas essas características estão associadas à forte ligação existente entre os íons de cargas opostas. A ligação covalente, que é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, como eu tinha falado para vocês. Eu tenho um exemplo aqui da molécula de hidrogênio, o H2, né, que é o gás de hidrogênio. Ele é formado por ligações covalentes. Vocês podem dar mais uma lidinha aí também nessa página. E aqui, ó, alguns exemplos de ligações covalentes: a água, o dióxido de enxofre, que é um gás. A gente falou que os gases, eles são formados por ligações covalentes, né? Dióxido de enxofre, o ozônio, e assim sucessivamente, certo? E aí, a gente também vai ver um pouquinho sobre as ligações metálicas, que essa parte ela é muito extensa, porque ela vai falar das características de todos os metais, né? Então, as substâncias simples formadas por átomos de metais e as misturas formadas por diferentes elementos químicos metálicos possuem propriedades bastante diferentes dos compostos iônicos e covalentes. Então, as estruturas metálicas aqui, ó. Esse modelo de ligação metálica parte da observação de que uma amostra sólida de um metal qualquer possui seus átomos distribuídos de forma geometricamente organizada, dando origem a retículos cristalinos, tal como acontece com os compostos iônicos. Uma amostra de metal seria, então, a repetição desses retículos cristalinos em todas as direções. Então, eu tenho aqui, ó, um átomo de alumínio é formado por vários átomos de alumínio, né? Em todas as direções eu tenho ali, naquele átomo de alumínio, vários átomos de alumínio. É um mar de elétrons. Então, aqui, ó, eu tenho vários exemplos de ligações metálicas: ferro,
alumínio, cobre, ouro, prata, magnésio, zinco. O fato de os metais apresentarem alta eletropositividade, são positivos, e baixa energia de ionização permite propor que nessas estruturas cristalinas os elétrons de valência de seus átomos estejam fracamente atraídos pelo núcleo. Então, a estrutura total permanece eletricamente neutra, mas internamente podemos considerar a existência de um grande número de cátions. Cátions são íons com cargas positivas, certo? Então, gente, as ligações metálicas, elas são formadas por um mar de elétrons. Esses elétrons positivos, né? Os íons metálicos. Então, a ligação metálica ocorre entre átomos de metais e pode ser compreendida como uma nuvem ou mar de elétrons semilivres em volta de cátions bem organizados no espaço, certo? Então, todos os metais eles são formados por ligações metálicas. Então, quais são as propriedades dos metais? Ele é um bom condutor de eletricidade e de calor também, né? Aí vocês podem ver melhor nessa página, depois vocês leem direitinho. Eles são muito maleáveis, ou seja, tem maleabilidade, né? Essa propriedade ela está relacionada com a formação de chapas e lâminas muito finas. Então, ele é muito maleável, ele pode ter o formato que você quiser, o metal. Ele é muito dúctil, ductibilidade é a capacidade de moldar os metais para formar fios. Então, fios são usados em todo o mundo e são produzidos a partir de metais, porque eles são muito dúcteis, ou seja, eles têm facilidade de formar fios. Então, os fios de cobre, por exemplo, são usados em todos os lugares, em sua casa, na indústria, no trabalho. Além de ser um metal bem acessível, tem um valor acessível, né? É um metal barato e muito, muito bom. Resistência à tração é outra característica dos metais. A aplicação de forças com o intuito de puxar ou esticar um material é denominada de tração. Então, os metais possuem elevada resistência à tração, sendo por isso utilizados em cabos de elevadores e também na construção civil, né? Como parte do concreto armado. Eles têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Só são exceções a esse comportamento o mercúrio e o gálio. Ligas metálicas. Ao misturar diferentes elementos metálicos ou metais com metais, é possível obter novos materiais com propriedades diferentes daquelas que se observam individualmente para cada componente. Então, o ouro 18 quilates, por exemplo, é a formação aí de uma liga metálica. Tem 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Essa mistura mantém a aparência e o brilho do ouro, acrescentando o quê? Que eu falei para vocês, dureza, né? E resistência mecânica que faltava a esse metal, porque se fosse o ouro sozinho, eu ia conseguir até ficar arrancando o ouro com a minha unha. Então, maciço que ele é. Aqui tem um vídeo também, que eu sugiro que vocês assistam, certo? Deixa eu até ver aqui, ó. O ouro é um dos elementos mais conhecidos pela humanidade desde 2600 a.C. É considerado um metal nobre e precioso. Então, aprenda nesse vídeo um pouco mais sobre esse elemento, que quando na forma de amalgama, origina acessórios cobiçados por homens e mulheres. Então, o aço, aqui, ó. O aço é uma mistura formada principalmente por ferro e carbono. Então, o aço também é uma liga metálica, né? O aço pode ter suas propriedades modificadas pela adição de outros metais. Um exemplo comum é o ácido inoxidável, formado por aço, níquel e crômio. O bronze também é formado por bronze por cobre e estanho. Então, o bronze, que é muito usado para prêmios, né? Muito usado em taças, em medalhas e na moeda também, de 25 centavos.
o bronze ele é formado por cobre e estanho. É um material de fácil moldagem, sendo utilizado na confecção de objetos de decoração, moedas, medalhas e etc. E o latão, que é formado por cobre e zinco. É utilizado na confecção de tubo, torneira, instrumentos musicais. Então, a maioria das coisas que a gente utiliza de metais são formados por vários metais. O que acontece, né, que são as ligas metálicas, que não é só ali não tem somente um metal na sua composição, tem mais de um metal, né? A maioria. E também temos a folha de Franz aí, que eu quero que vocês leiam também esse textinho, certo? Então, gente, essa é a explicação para que vocês consigam responder aquele exercício que eu passei para vocês aí. Qualquer dúvida podem me perguntar, certo? Um abraço para vocês.